Olá, turma, bom dia, feliz Páscoa para vocês. Vamos consertar aqui, fazer uns ajustes aqui. Nós vamos começar hoje um momento novo, né? Nós estamos na quinta unidade, nossa quinta aula, e nós vamos trabalhar a civilização bizantina. A civilização bizantina, ela tem uma característica principal que nos vai dar o início de uma história do islamismo, nascimento do islamismo. É uma aula bem grande, mas eu vou pegar alguns passos com vocês. Começo com a era de Justiniano, imperador, grande imperador Justiniano. Após esse momento que nós temos a fragmentação. Estou saindo do Império Romano, passou o Império Romano, passou Mesopotâmia, Egito, agora nasce um novo império. Da fragmentação de um, vai surgir o outro. E esse governo do imperador Justiniano, ele vai lembrar para a gente o esplendor do bizantino. Então, nós vamos começar a fazer a nossa aula em duas partes. Primeira parte, Arábia antes de Maomé e Arábia pós-Maomé. Aí eu sempre faço uma definição. Quando nós estudamos a raiz, podemos fazer assim, uma imagem de uma grande árvore. O tronco principal dessa árvore é o cristianismo. E os galhos, podemos dizer, são todas as religiões que começam a surgir a partir disso daí. E a primeira delas que nós vamos estudar agora é o islamismo. O islamismo se divide em antes de Maomé e pós-Maomé. E nessa visão, nós vamos perceber passo a passo que essa cultura, esse islamismo, eu gostaria que vocês tivessem uma grande atenção. Aprenda a separar o islamismo histórico, que é o que nós estamos estudando agora, que nós vamos estudar nessa unidade, desse Estado Islâmico que, infelizmente, acaba causando medo, pavor no mundo. É bem separado. Esse islamismo que nós vamos estudar agora, ele que é fiel ao Islã, ele acaba criticando e condenando principalmente, tá? Condenando principalmente esse Estado Islâmico que faz terror pelo mundo, ok? Vamos lá? Essa visão de Justiniano, ele começa o seu governo em restaurar o Império Romano. Ele tenta restaurar o Império Romano e acaba deixando para a gente um legado que se chama o Corpus Juris Civilis, Corpo de Direito Civil. É o maior legado da história para nós. Se nós podemos, se tem algum aluno que pensa em fazer faculdade de Direito, vai estudar História, principalmente Roma, e esse período do Código de Justiniano. Porque agora eu vou colocar as leis. Quando eu coloco, e Justiniano colocam as leis, essa lei vai ser uma forma de tentar reestruturar e reorganizar esse Império Romano. E nessa visão, ele começa a consolidar uma nova Roma. A Roma que vai começar a dar ao imperador aquilo que é do imperador. E grande dessa parte desse islamismo, nós vamos começar com o islamismo histórico. A figura de Maomé, o início das pregações do monoteísmo cristão na difusão do islamismo. A difusão do islamismo, a doutrina islâmica, ela recebe duas grandes influências. Primeira, a influência do cristianismo, que eu falei com vocês, do tronco, imaginando como se fosse o tronco de uma árvore, e do judaísmo. E a partir dessa visão, ele começa, se vocês forem pegar toda uma parte histórica bíblica, você vai ver que a construção histórica, nós podemos fazer essa comparação,
A construção histórica do nascimento do islamismo, ela vai ser comparada com o próprio nascimento do nosso cristianismo. Se você pegar algumas partes históricas do islamismo, você vai perceber que alguns trechos que está lá no Alcorão remonta para a gente e nos recorda a história do próprio nascimento de Jesus Cristo. Então, o Alcorão, o livro sagrado, é um conjunto de obras que apontam os feitos dos discípulos com base dos ensinamentos de Maomé. Então, se você pegar a nossa Bíblia, nossa Sagrada Escritura, o livro, os Evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos e João, eles narram o quê? A história de Jesus Cristo. E o Alcorão, um conjunto de apontamentos feitos pelos discípulos com base naquilo que Maomé ensinou. Então, a fé do muçulmano, do fiel muçulmano, ele deve o quê? Crer em Alá como único Deus, Maomé como seu profeta e cumprir principalmente os 5 preceitos do islamismo. Orar 5 vezes ao dia. Não é orar no trem, no ônibus, no metrô, na escola, no caminho da escola, não é isso. É parar realmente, voltar-se em direção a Meca, a cidade sagrada, é orar 5 vezes ao dia, jejuar no mês do Ramadã, dar esmola, peregrinar a Meca. Esses são os principais. E jejuar no mês do Ramadã. Então, esses princípios do próprio islamismo vai fazer essa vontade que ele segue Alá de maneira rigorosa, a profissão de fé. Nós falamos, eu professo a minha fé, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito, meu Deus, eu sou monoteísta. No islamismo, ele vai falar, a minha fé está estruturada em Alá. Por isso que um dos principais pontos do islamismo, desses preceitos, é a doação. A doação de fazer a doação no sentido de quê? De dar a esmola, dar o alimento, o jejum, as orações, pelo menos uma vez na vida. O fiel, ele tem que ir conhecer, peregrinar a Meca, a cidade sagrada do profeta. E um detalhe que nós não podemos esquecer, atualmente o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, inclusive também no Brasil. Eu tenho um relato de uma pessoa que é uma professora, pesquisadora, que foi nascida e criada dentro de uma igreja batista, filha de pastores, de um casal de pastor. E hoje essa professora largou a doutrina batista e hoje ela segue o islamismo. É muito curioso você falar assim, nossa, mas é tão radical assim? É. Então, por isso que nós temos essa expansão árabe muçulmana. Até mesmo aqui no Brasil, eles estão se expandindo muito em Manaus. Em Manaus tem essa grande expansão árabe muçulmana, em que ele chega dando esmola, ele chega doando, ajudando, até mesmo a construir casas, tá? Para aquela população pobre de uma determinada região. E ali ele vai começando a ensinar o islamismo. E é a partir desse ensinamento, desse islamismo, que ele começa a fazer essa inserção do islamismo no Brasil, tá ok? E a partir dessa inserção do islamismo no Brasil, hoje ele está se expandindo muito dentro do território brasileiro. Pode ser algo preocupante para alguns, outros ficam com medo. Será que no meio tem um ataque? Nós temos a possibilidade de ter um ataque terrorista? Nós temos a inserção de muitos jovens hoje se identificando com o islamismo. Agora nós temos que aprender. Eles se identificam com o islamismo histórico ou com esse Estado Islâmico que realiza esses conflitos políticos entre o Oriente e os Estados Unidos. Deu para entender? Eu estou aqui com a apostila de vocês aberta na plataforma Plural online. Tá assim, a cultura árabe muçulmana. É uma cultura linda, gente. É uma cultura linda.
sendo que muitas das vezes ela acaba sendo mal vista, mal interpretada, tá bom? Pelo esse Estado Islâmico. Na próxima aula, eu vou explicar a vocês essa separação do Estado Islâmico. Aí nós vamos trabalhar em sala de aula, online, desculpa, já que eu já acabo me esquecendo. Eu vou trabalhar para vocês a mulher no Islã, que ela tem um papel lindo e ao mesmo tempo nos dá medo. A mulher no Islã, o homem no Islã, como ele tenta nos converter, porque para ele nós somos infiéis. É isso que assusta a nossa sociedade. O nosso Brasil, a nossa raiz do nosso cristianismo, para a visão do fiel islâmico, nós somos considerados infiéis, porque nós não professamos a nossa fé em Alá. A nossa fé está estruturada em Jesus Cristo. Então, para ele, nós somos infiéis. Então, ele tenta nos converter. Um dos principais objetivos dele é a conversão dos infiéis. E nessa conversão dos infiéis, ele faz de tudo. Ele, no caso, como eu dei o exemplo de Manaus, ele constrói casas, ele faz de tudo para ter essa expansão do islamismo. Então, eu encerro por aqui. Nós vamos pegar a cultura árabe muçulmana e nessa visão nós vamos separar a figura da mulher no Islã, o comportamento, a cultura islâmica, ela chama muito a nossa atenção. Chama muito a nossa atenção, porque é uma cultura rica. A minha atenção, eu fico encantada quando eu vejo os mínimos detalhes que eles se preocupam com tudo isso. Até chegar a um ponto dele falar, o mundo tem que se voltar a Alá. Mas, infelizmente, eles não respeitam o nosso cristianismo. Eles não respeitam a nossa fé. E, para defender a sua fé, eles são capazes, aí que chega a visão dolorida, eles são capazes de matar e até mesmo de cometer o seu próprio suicídio. Como você vê os casos aí dos homens-bombas no Estado Islâmico, numa visão de radicalidade. Eu me lembro quando teve uma reportagem em relação a uma boate que ocorreu na França. Aqueles que eram islâmicos históricos, podemos dizer assim, de raiz, como nós podemos dizer, depositaram até flores no local onde houve atentado, repudiando o ataque do Estado Islâmico. Então, você vai perceber na próxima aula essa diferença que nós vamos começar a compreender quem é quem para facilitar o nosso entendimento. Fica com Deus, um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.